Fala, campeão! Seja bem-vindo a mais um podcast no Alvo com Álvaro, podcast dos campeões. É o único podcast no Brasil que tem a missão de ajudar você e o seu negócio a chegar aonde? No topo do pódio. Bom, para a gente iniciar, quero agradecer mais uma vez a SSCA Consultoria Contábil, a empresa que está parceira desde lá da primeira edição em janeiro. Agradecer a Nuvera Tecnologia. Se hoje você precisa de um CRM, organizar o teu negócio, você tem um time de vendas, ou seja, um time campeão sem o CRM, não é um time campeão. Então, a Nuvera pode ajudar você nessa missão. E hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso podcast uma gigante, uma verdadeira campeã, que vem falando sobre tecnologia, vem falando sobre mentalidade, ela que vem numa crescente absurdamente grande nesse Brasilzão. Ela é CEO e co-founder da Mob, é uma parceiraça da LPAS Consultoria, Executiva Tecnologia, VP do Conselho Consultivo do Instituto Êxito. Gente, vocês não fazem ideia do que essa campeã já passou nessa jornada, empreendendo, trabalhando. Também ela é Head de Empreendedorismo e Startups da Anifac, colunista na Nova Brasil FM, Êxito Empreenda e AD News, startup investidora, nada mais, nada menos que a Bossa Nova, do nosso grande lá, João Kepler. Eu quero que você receba hoje a verdadeira campeã, que você sabe que o nosso compromisso aqui no podcast é sempre trazer os melhores dos melhores, the best of the best do Brasil. Receba o palco dos campeões, ela, Lilian Brimo. Cola aí, campeã, seja bem-vinda! Olá, tudo bem? Todos me ouvindo aqui nesse podcast? Tudo bem, Álvaro? Tudo bem, Lilian. Primeiramente, quero te agradecer por você estar aqui compartilhando uma das coisas mais preciosas que nós temos, que é o nosso tempo, e dizer que para mim é uma alegria imensa poder estar aqui com você, poder trazer você para contribuir nessa jornada, que é uma bandeira que eu levantei de ajudar as empresas, de ajudar as pessoas a construir negócios campeões. E eu fico tão feliz aqui de todas as pessoas que passaram nessa caminhada aqui no podcast. Todas são pessoas que têm essa mesma pegada de construir um Brasil diferente, de construir um negócio diferente. E ter você aqui, para mim é uma honra de coração, Lilian. Obrigado por você estar caminhando conosco nessa jornada maravilhosa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você, de compartilhar, né? E também de aprender, que eu sempre digo que é uma troca. Todo o papo que a gente faz, toda a conversa que a gente tem, as pessoas elas vibram a mesma energia, elas têm uma troca muito rica, né? Por isso que a gente se conecta com as pessoas com quem a gente deve se conectar. Eu falo que não tem acaso. As coisas acontecem porque a gente está vibrando da mesma forma, a gente está pensando positivo, a gente está avaliando, poxa, eu quero ir para o bem, quero ir para o mal, eu quero ir para o bem. Então, se eu quero ir para o bem, eu vou me conectar com pessoas do bem. Se eu quero evoluir, eu vou estar para perto de quem eu quero evoluir. Como diz Jean Diniz, um dos grandes mestres que eu tenho como inspiração e mentor, ambiência muda a frequência. Então, que ambiente você está, né? Com que pessoas você está conectado? Que frequência você está vibrando? É a frequência do coitadinho ou é a frequência do cara obstinado que quer fazer as coisas acontecerem, quer resolver, independente de qual cenário, seja na saúde, no profissional, no pessoal, no relacionamento, onde é que for. A gente tem que pensar como é que a gente é melhor em cada situação que a gente vem trabalhando. Então, mais uma vez, obrigada. Vamos vibrar coisa boa aqui para quem está ouvindo, colocar aqui uma energia super positiva para a gente agregar e trazer um conteúdo bacana para os ouvintes. Lília, você falou um lance que é fundamental, assim, até um tempo atrás eu estava conversando com um brother meu, a gente estava falando sobre sucesso, sobre crescimento, sobre dinheiro, e aí numa dessas conversas ele trouxe assim, Álvaro, a frequência do sucesso. E aí quando você percebe, quando tu olha para a carreira, você percebe que quando você quer atingir um next level, quando você quer ir para um próximo nível, é como se você precisasse atualizar esse drive mental, essa energia. Trazendo para essa pauta, você acredita que a frequência, ou como a gente pensa, e o ambiente que a gente vive define muito de quem a gente é, de onde a gente vai chegar, para a gente construir uma carreira campeã? Eu acredito muito no ambiente, com quem a gente está se relacionando. E não digo que você tem que deixar de ter contato com alguém que não tem aquela condição financeira, muito pelo contrário, porque riqueza não é só dinheiro, riqueza é mentalidade. Eu tenho amigos ricos e amigos pobres financeiramente, mas ricos de amor, ricos de relacionamento, ricos de saúde, que muitas vezes não necessariamente precisa ser só do dinheiro.
Então, acho que essa é uma coisa super importante. E não do coitadismo, não de estar numa situação que ele está sempre reclamando. Não, eu quero gente que está feliz. A minha funcionária em casa, ela sorri todo dia, ela está contente com o que ela está fazendo. Independente da condição financeira que ela tem, eu deixo de ter. Ela é uma pessoa que ela vem, entrega o resultado, faz o trabalho, está feliz com o que ela está fazendo. E isso para mim é super importante. Uma pessoa que eu quero estar próximo de mim, eu sei que é uma pessoa que eu posso contar, porque tem uma energia boa, por exemplo. Ou um grande líder, uma empresa de um líder, um grande empresário, um grande líder, o próprio Janguier Diniz, o Chaim, pessoas do Instituto, que trazem esse mindset também da riqueza, tanto profissional quanto pessoal, também eu aprendo muito. Eu sei que ali é um ambiente onde eu tenho que também estar para eu me desenvolver, para eu aprender, para eu me conectar com as pessoas. Então, eu acredito sim, acredito que vibrar o bem e transmitir isso também, ensinar isso, passar isso para o outro. Quando eu vejo alguém reclamando, eu olho para aquela pessoa e falo, cara, para, olha só, você está vivo. Tem gente que tem uma situação que está super pior que a sua. Óbvio que às vezes a gente também reclama, não dá para estar 100% do tempo, ou tá tudo ótimo, tudo beleza. Cara, você tem dor de estômago, você tem diversos tipos de dores que você tem que saber lidar. Eu tenho problema, por exemplo, que eu tenho com a lactose. Caramba, quando eu como coisa com lactose, me atrapalha. Mas eu tenho que entender que naquele momento, ok, aconteceu, vai passar e eu tenho que passar por aquela situação. Ou, de repente, alguma situação que está me incomodando, que está triste, que eu quero tentar contornar ou resolver, ou às vezes uma situação de medo que eu tenho que ir, muitas vezes eu vou com medo mesmo. Então, eu acho que a gente também tem que tentar entender o que é importante para a gente, né? O que vale a pena para a gente, eu falo que nessa jornada da vida. O que é mais importante? Para mim, um dos aspectos super importantes é a família. Eu largo tudo que eu estiver fazendo para tentar, é uma situação familiar, opa, peraí, o que é mais importante para mim naquele momento, se é a situação familiar, que normalmente é a situação que eu vou tentar resolver. Óbvio que tem momentos que você tem que segurar os dois pratos, tem que fazer as coisas acontecerem, porque no final do dia você tem contas para pagar, para resolver, mas o que é mais importante para cada um? Não é só o aspecto financeiro. Eu acho que o financeiro, a gente se cobra, eu sou uma pessoa que muitas vezes eu me cobro, mas ao mesmo tempo eu entendo que ele vai chegando junto com o que eu vou construindo. E para construir, a gente tem um espaço enorme, grande, tem que pensar que existem grandes possibilidades. Eu digo começar pequeno, mas pensando grande e fazendo as coisas acontecerem. Eu sou uma cabeça de startupeira, sabe? Vamos pensar com MVP, mínimo produto viável, até na vida pessoal. Qual que é o mínimo produto viável que você está fazendo? O que você está construindo? O que você está trabalhando? Que amor você está emanando? O que você está devolvendo para o outro, né? E eu acho que o lance também da gente devolver amor nas situações ele é super relevante, não muitas vezes devolver com a mesma moeda quando alguém, de uma certa forma, te traz alguma mensagem negativa, que às vezes é ela que está com aquilo, não é você. Então, pensar nisso, trabalhar o autoconhecimento, ele é super importante para a gente evoluir nas outras áreas. Como eu sempre escuto também, no próprio Instituto, primeiro a gente tem que empreender na vida, para depois a gente empreender nos negócios. E eu tenho feito muito isso, eu tenho aproveitado o máximo que eu posso das pessoas, sejam os amigos, sejam os familiares, óbvio que fazendo um monte de atividade, toda hora eu estou em agenda, reunião, mas eu sei que quando alguém procura por mim, eu estou aqui, ou eu às vezes procuro por eles também, para a gente se conectar e fazer, valorizo os momentos de família, e porque as coisas vão acontecendo, né? E essa energia ela tem que vibrar num contexto geral. Eu falo que não tem Lilian profissional e Lilian pessoal, existe a Lilian, que ela tem o cachorro, que ela tem o marido, que ela tem a família, que ela tem os pais, as sobrinhas, e tem a Lília que tem um monte de atividade, como você disse aí, colunista em alguns veículos, colunista na Nova Brasil FM, na rádio, amanhã, ó, amanhã não, desculpa, toda terça-feira, 6h30 da manhã, ao vivo também na Nova Brasil FM, tem os cargos de conselho, de conselheira empresarial, conselheira consultiva, tem o cargo de CEO, tem o cargo também de fundadora numa outra empresa que é a LPAS Consultoria, tem o cargo de palestrante, tem uma série de coisas, tem o cargo de investidora, que para mim ele é fundamental, porque eu gosto muito desse segmento de startup, tem o cargo de mentora de startup. Então, na hora que a gente vê tudo isso, fala, opa, nossa, quanta coisa, sim, quanta coisa, e eu vou lidar com o que eu acho que é a prioridade naquele momento, porque eu sou dono da minha agenda. Óbvio que eu tenho que atender a demanda de mercado, que está sendo preciso, mas eu vou decidir o que ali é mais importante em tal momento e direcionar porque eu sou capaz de fazer, né? Eu falo que o meu processador, ele vai processando, vai indo, vai processando, e aí Era exatamente, nós estávamos conversando nos bastidores, eu e a Lilian,
Eu tive a honra de poder ver a Lilian ao vivo, palestrando, orientando a turma, até eu brinquei com ela, falei, meu, essa mulher tem não sei qual é que é o processador mais rápido do mundo hoje, mas eu vejo que é um i7 da 50ª geração, porque, meu, tu tecla um enter, assim, já uma leitura de dados absurda, e uma coisa que você falou, assim, Lili, antes da gente entrar nesse tema, eu ainda continuo morando no interior do Rio Grande do Sul, e aqui a gente tem a cultura do tipo assim, meu, eu tenho uma ideia, vou esconder essa ideia. E quando eu vejo a galera de São Paulo, eu tenho uma ideia, meu, para quem que eu vou ligar para fazer junto essa ideia? E aí, quando tu vai olhar os caras que mais tiveram sucesso na história, eu percebi um elemento muito em comum, que é a generosidade. Sim. Tu sabe que, você aí, a gente está junto com o Roberto, a gente está junto com o Janguê, que são os caras gigantes do Brasil, e você percebe o quanto esses caras, eles apoiam, eles te ajudam, eles te orientam, eles fazem essa conexão, e você vê esse elemento generosidade como uma forma de você ter mais sucesso, de você crescer com o negócio, porque às vezes a galera quer vibrar na escassez, não, peraí, não vou falar sobre a minha ideia, e isso que eu gosto da mentalidade startup, né? Não tem essa... Eu aprendi no SW, né? A startup não é de ninguém aqui no SW. A startup é da equipe, a gente vai montar, não tem um CEO, ou seja, todo mundo troca essa informação para poder crescer. E como é que você vê essa dinâmica do mercado de startup hoje e como que seria importante, Lilian, trazer essa mentalidade startupeira até para os negócios convencionais, porque às vezes a pessoa que está nos assistindo aqui, ela tem aquela empresa familiar, aquele processo, aquele troço xarope, né? Porque eu sou startupeiro também, a gente é MVP forever, né? Nunca está pronto o nosso trabalho, né? Então, como é que você vê que a gente possa usar essa mentalidade startupeira para os negócios tradicionais? E, claro, depois a gente vai falar sobre esse cérebro de alta performance que você tem também, campeão. Bom, primeiro, eu gosto de falar das coisas que eu tive experiência. Isso para mim é fundamental. Inclusive, nas mentorias, sempre eu trago alguma coisa que eu tive experiência. Por exemplo, eu fui para o Vale do Silício, conhecer o ecossistema de startup e tive a oportunidade de ir para o Summit da Singularity e até me conectar com os C-Levels da Singularity, onde até um deles foi entrevistado por mim. E lá eu vi a mudança de mindset, porque lá as pessoas vão para um café discutir negócio e falar o que está fazendo, as startups abrem os seus negócios, fazem esse compartilhamento, o que está acontecendo mais no mercado brasileiro. A gente teve o exemplo do Bossa Summit, que aconteceu em março, também focado para o mercado de investidores e o mercado de startups. Eu tive a oportunidade de palestrar lá, falando da jornada da mulher investidora. Então, na hora que você se conecta com esse ecossistema, sua mentalidade vai mudando, porque você vai vendo exemplos. Você fala, eu fui lá numa aceleradora, no ecossistema do Vale, as startups todas se falando, compartilhando ideias, coworking, que chegou aqui faz pouco tempo, na época, em 2017, algo extremamente comum lá. E eu fui também depois, em 2019, para Israel. Também conhecer o ecossistema de startups, fiz lá todo o safari também em Israel, fui conhecer o ecossistema de Jerusalém, Haifa, Beersheba, Tel Aviv. Então, me conectei também com esse ecossistema e entendi uma coisa que é o mindset, a mentalidade. Então, existe, óbvio, um aspecto cultural de cada uma dos polos, né, entre o Vale do Silício quanto Israel, mas todos numa fase de desenvolvimento e compartilhamento. E quando você traz isso para aqui para o Brasil, ele é fundamental. E a generosidade, ela está muito alinhada com esse mindset, porque você não aprende nada sem você também dar em troca. E eu falo muito do networking, falo do netweaving, que às vezes você se conecta com as pessoas e não necessariamente você precisa querer alguma coisa dela ou se conectar porque ela vai te oferecer alguma coisa. Você se conectou porque você quis criar uma relação ali. Pode ser que lá na frente essa relação vire alguma coisa ou não, a seu favor ou não, mas o ponto é a conexão, é você estar aberto a isso, você estar ali disposto a ouvir e de repente pode surgir alguma coisa, porque eu acredito muito que aquela pessoa que se conectou com você, por alguma situação ela estava vibrando ali algo que você poderia construir. E eu acho que esse lance de doar, o Roberto fala que eu sou uma pessoa generosa, desde a primeira vez que eu o conheci, e óbvio que a gente também tem que dosar a generosidade, porque tem pessoas que acabam abusando, e pô, seu tempo também ele é limitado, né? Eu não tenho 50 horas num dia, por mais que numa notícia eu tenha saído com 48 horas, depois até te mando isso, mas
eu acho que ela é fundamental. E a gente criar relações duradouras, que é o netweaving, né? Criar sua teia ali, conectando com as pessoas. Tem gente que eu me conectei que 3 anos atrás tá rolando alguma coisa agora. Poxa, Lili, a gente se conectou em tal lugar e tive tal ideia. Ah, não, vamos compartilhar. Fiz o lançamento da minha marca, 3 pessoas entraram no circuito, eu mostrei, olha, acho isso, acho aquilo. Sabe, sem medo, porque no final de tudo, você é o valor do seu negócio. Óbvio, tem coisas estratégicas que você tem que tomar um certo cuidado, faz sentido, não precisa sair falando à toa, mas tem coisas que são necessárias você compartilhar e tentar falar com quem já fez, com quem já experienciou, para você também não errar errar com o erro que alguém já teve. Eu falo que é melhor a gente aprender com o erro dos outros que errar de novo, né? Então, Então, e ir se desenvolvendo. Então, aproveitar essa generosidade, ela é fundamental. Eu uso muito isso, uso muito isso para a vida. Não é só para os negócios, é para tudo. e tem um lance que eu aprendi muito, seja interessante, mas não seja interesseiro. Isso. Porque, assim, quando você começa a crescer, quando você começa a despontar, tem pessoas que querem se aproximar de você com o intuito de te ajudar, de contribuir, mas tem aquelas pessoas que, como se fosse um carrapato que cola em você, drena a tua energia, paparica. Tem um lance que eu aprendi na vida, Lilian, muito cuidado com quem te paparica demais, sabe? Porque, putz, daqui a pouco aquele cara tá sendo um vampirão de energia, você termina... Porque o nosso corpo, turma, você vai perceber, o cara que vibra, que te eleva, tu tem aquela interação com ele, meu, tu sai dali uns puletão. Agora tem pessoas que tu vai interagir, que tu vai dizer, meu, que bad zona é essa? É exatamente, eu me lembro de um amigo meu me falou uns 3 anos atrás, ele disse assim, quanto mais você cresce, quanto mais você avança, mais você aprende a se proteger energeticamente das pessoas, porque no mundo a gente tem pessoas como Lilian que gostam de servir, mas a gente também tem as malas que encostam do lado para sugar energia da gente. Bom, eu vou entrar num assunto agora que não tem como a gente não comentar, é que como é que foi o processo de você e o Bill Gates, o pessoal da Dell, para desenvolver teu sistema operacional, Lilian? Isso tem para vender no mercado? É o i7 Lilian. Como é que funciona essa cabeça dessa mulher que faz 1 zilhão de coisas, ainda é casada, eu te acompanho, às vezes você tá lá tomando banho com teus cachorros, com os teus sobrinhos. Meu, qual que é o horário? E se tem um horário que esse mega processador ele desliga também? Desliga. E é super importante o processador desligar. Uma noite de sono é fundamental. Eu falo que a gente tem que fazer a gestão do nosso tempo e também organizar o que é prioridade. Eu sempre listo umas 3 coisas que elas são importantes serem feitas no dia. É óbvio que eu faço mais do que 3 coisas, mas assim, aquelas que não podem deixar de acontecer. E é importante a gente colocar um equilíbrio, colocar o aspecto família dentro do seu pacote, né, de tudo que você está fazendo. E, óbvio, colocar energia, não dá para ter preguiça. Você tem que fazer as coisas acontecerem. Eu falo que todo dia eu tenho a dádiva de acordar viva, cara, é para fazer alguma coisa acontecer, é para movimentar, é uma conversa com a minha mãe, às vezes uma troca de mensagem, que às vezes não dá para bater um papo, um vídeo o tempo todo, mas saber se está tudo bem, é começar as minhas atividades, é gerar os vídeos, fazer agenda de reunião. Óbvio que tem coisas que às vezes não ficam exatamente da forma como eu queria, mas também eu sei que eu não queria estar colocando a energia naquilo que eu quero estar colocando em outras coisas. Então, não dá para ter tudo 100%. E tem momentos que eu tenho que ter minha pausa, assim, que eu tenho que respirar, que eu tenho que parar, eu tenho que repensar o que eu estou fazendo. Tem momentos que eu tenho que me preocupar em aprender, em estudar e colocar coisas novas. Mas eu falo que a minha jornada da vida, ela, até agora, até esse momento, sempre foi me desafiando. Pra você ter uma ideia, eu sempre muito pequena, sempre uma criança, como meu pai fala, inquieta. Eu sempre queria estar fazendo as coisas. Eu sou a filha caçula e tenho 2 irmãos homens mais velhos. Então, eu sempre tive aquela coisa, os irmãos ganhavam dinheiro e eu ganhava menos. E aí eu questionava, mas por que ele ganha X e eu ganho? Não, você é a mais nova. Não era só a mais nova, é porque era mulher também, porque eu fui crescendo e isso não mudava. E, ao mesmo tempo, eu ajudava os meus pais no comércio que eles tinham e os meus irmãos também ajudavam. Só que eu aprendi a dar valor para o dinheiro. Meu pai, ele fechava o caixa, pegava as notas todos os dias e ia contar o dinheiro. Eu organizava o dinheiro, contava o dinheiro e amarrava no elástico. E fazia os bloquinhos de dinheiro. Então, dali eu já comecei a sentir qual era a importância.
eu queria estar junto, eu queria participar. Por muitas vezes eu dormi debaixo do balcão num papelão com cobertorzinho, porque eu não ia para casa e eu tinha que esperar eles irem. Então era o que tinha ali naquele momento, eu estar próxima deles, eu tinha que passar por aquela situação. E tá tudo bem, porque eu era criança e ok, o importante era estar perto do meu pai e da minha mãe, independente da situação que fosse. E muitas vezes eu colocava um avental e ajudava a servir. Eles tinham na época uma lanchonete, era restaurante e lanchonete, depois virou uma pizzaria e aí foi crescendo. E eu ajudava muito eles, então eu tinha essa mentalidade de estar empreendendo, tá vendo fazer, tá vendo vender, tá vendo construir. E meu pai sempre muito rígido com os meus irmãos, comigo também, mas eu era aquela menina que de um jeitinho ou de outro eu conseguia ir conquistando meu espaço. Aí resolvi estudar informática com 12 anos de idade. E aí acho que daí foi vindo a conexão do processador, né? Foi aí que o Bill Gates conheceu, disse, nós vamos desenvolver um sistema agora chamado Lilian. E você falou, Lilian, muito, muito interessante, assim, eu me lembro que o primeiro empreendimento que eu tinha 7 anos, eu comprava chiclete 5 centavos, vendia chiclete 10 centavos, ou seja, eu sou vendedora há quase 30 anos. E hoje tem minhas filhas também. E porque as pessoas perguntam assim, meu, mas empreendedor tem que nascer. Legal, o ambiente te ajuda. Mas, na tua visão, a gente nasce empreendedor ou a gente pode se tornar empreendedor durante essa caminhada? Então, eu acho que tem a diferença entre ser empreendedor e ser empreendedor empresarial. Empreendedor empresarial é quando você empreende numa coisa sua, no seu CNPJ. Empreendedor é aquele que está fazendo acontecer, independente de ser a empresa dele ou não. Eu já era empreendedora no comércio do meu pai. Eu já ajudava o meu pai, eu já me preocupava que ele tivesse resultados ali. Depois, com 12 anos de idade, eu comecei a estudar informática e com pouco menos eu tinha aberto uma vendinha de brinquinho na frente do comércio dele. Peguei um tabuleiro de botão, 2 caixas de cerveja, minha mãe ia na 25 de março comprar amenities para vender lá no comércio, e eu comecei a comprar brinquinho, coisinhas, e comecei a vender lá na frente. Só que eu não vendia, por quê? A persona, o público que eu estava olhando não era o que passava ali na frente para comprar. Talvez a persona fosse o meu grupo da escola. E acabou não dando tanto certo, aí resolvi estudar informática. Estudei, fiz todos os cursinhos de informática. Migrou pela primeira vez aos 12 anos, então aos 12 já teve um crash no negócio. Então. E aí eu resolvi estudar informática, e uma coisa que foi interessante foi o lance do desafio, porque quando eu estudei informática, depois que eu concluí, eu fui ser monitora na escola. Aí voltei na escola para ser monitora, o professor que ia dar aula faltou. Quando ele faltou, a dona da escola falou, olha, o professor não veio, você vai ter que dar aula. Eu nunca tinha dado aula, eu tinha 14 anos de idade, eu virei professora. Eu coloquei um avental, que era maior do que eu peguei uma apostila, li em 5 minutos e entrei numa sala com 20, 30 pessoas para dar aula, num horário noturno, uma menina de 14 anos. E dali foi. Dali eu saí e ganhei 8 turmas. E aí eu fui crescendo, fui seguindo para a carreira de informática e ganhei bolsa de estudos da Cisco, fiz montagem e manutenção de hardware, fiz instalação de redes de computadores, fui para a IBM, trabalhei no CIE antes de ir para a IBM, trabalhei na própria Cisco dando aula dos cursos que eu tinha feito. Na IBM foram quase 16 anos, com diversas posições, 9 posições envolvendo carreira de liderança, tendo assignment internacional para a Índia, onde eu fui desenvolver projetos de consultoria, levei parceiros para diversos países, onde a gente fez diversos eventos fora do país. E aí, essa experiência toda, essa bagagem toda de ir acumulando informação, de ir aprendendo, de ir estudando, ela vai aumentando a nossa caixa, né? Eu digo que quanto mais a gente abre a nossa mente, ela não fecha, ela não vai diminuindo, você vai cada vez querendo mais. Pra você ter uma ideia, quando eu saí para ser uma empreendedora empresarial, que eu saio da IBM e estou com uma startup de mobilidade elétrica, eu fui estudar mobilidade elétrica na Unicamp. Eu fiz uma pós, que é um curso deles, foi o primeiro de mobilidade elétrica, para entender esse mercado, porque eu tinha entrado numa oportunidade de abrir essa startup, como fundadora na época com mais 2 sócios, hoje sou eu mais um, e eu acabei fazendo a compra da parte de um deles, mas eu queria entender esse mercado, entender o potencial que ele tinha, quais eram os desafios, porque a gente tem que entender onde a gente está pisando, né? Entender qual é o segmento. Por mais que às vezes apareça uma oportunidade e você queira se encaixar nesse momento de transição, né, de carreira, você precisa saber. Então, e aí eu vou abrindo, eu falo que eu vou abrindo a caixa e vou abrindo os temas
E eles não somem dali. Óbvio que tem o lance da inteligência artificial, ter a capacidade limitada, que é uma das palestras que eu falo sobre inteligência artificial, pela minha vinda da IBM. Mas o ser humano, ele tem uma grande capacidade de processamento, sim, que ele tem que usar o máximo que ele pode, óbvio, sem gerar burnout, sem se estressar, porque a gente tem uma série de informações rodando, mas também saber para que aquela informação serve. Para que eu preciso aprender isso, né? Por que eu estou me conectando com o ecossistema de startup? Por que eu gosto de mentorizar o ecossistema de startup? Onde eu quero chegar com isso, né? E aí separando, e eu falo que vai vindo. Eu vou aproveitando as oportunidades, vou fazendo acontecer, vou me cobrando menos, porque às vezes a mulher, ela tem muito da cobrança de, ai, mas eu estou fazendo isso, será que vai dar certo? Cara, tem que fazer porque tá ali, tenta, uma hora vai dar. Eu me cobro, eu sou uma pessoa que eu me cobro, porque às vezes eu faço algumas coisas que eu falo, será que ali vai dar certo? E eu tenho que ressignificar isso para mim e falar, não, vai dar certo, porque eu tenho potencial, eu tenho a capacidade, eu não estou à toa aqui, olha tudo que eu construí de lá para cá, por que está sendo eu, né? Quando eu recebo um convite para assumir um conselho consultivo, vou receber uma nomeação agora em breve. E na hora eu olho e falo, será que eu aceito? Claro que eu aceito. Se eu tenho a oportunidade, se é o meu nome que está sendo ali, por que eu não vou aceitar, entendeu? E acho que tudo isso vai trazendo esse processamento para a gente e a gente vai amadurecendo, porque não foi de um dia para o outro. Eu estou no mercado há mais de 20 anos. Então, na hora que você vai somando, poxa, 20 anos dentro de um mercado corporativo, onde você vem atuando, mas é tempo. É a experiência. Você ter a. Eu assistia recentemente uma palestra do cara falando sobre que tudo seria prática, mas que tudo seria ciência. É o dia a dia. É você. Você falou uma coisa interessante, né? Nossa, com 12 anos tu já errou a persona, você viu que o teu business não era aquilo ali, né? E eu acho que quando você fala sobre mentoria, quando você fala sobre ajudar alguém, você tem que se ferrado na vida, né? Eu quebrei em 2016, fiz uma transição de carreira em plena pandemia, e quando eu fiz a transição de carreira, o motor 1 parou, o motor 2 quase parou de novo, e aí minha esposa me perguntou, Álvaro, por que isso não surtou na pandemia? Eu falei para ela, porque eu tinha duas coisas. Primeiro, eu tinha vocês para cuidar, e a segunda era a missão, porque eu sabia que aquele negócio ia dar certo. Tanto que, um ano depois, 300% de crescimento, e só foi avançando nessa caminhada. E a gente startupeiro, até uma das perguntas que eu quero te fazer, Lilian, o que tu sente que o startupeiro tem de diferente do ser humano normal? Assim, o que é o ser humano normal? Aquele campeão que vai, faz o trampinho dele, tem a carteirinha, porque o startupeiro, ele é empreendedor, assim, 24 horas se deixar, né? A gente tem que ter um botãozinho que desliga para a hora de ser pai, ser esposo, ser filho. O que tu sente de diferente de mentalidade, de competência, de atitude de um startupeiro, vamos botar aí de um ser humano normal, que não é um startupeiro maluco igual a gente aí? Tá. Eu acho que a gente é um pouco mais atrevido. O Chaim fala que eu sou uma pessoa atrevida, que eu vou, que eu tento, que eu pergunto, que eu tento fazer acontecer. E eu acho que a gente vai com medo, mas vai. Porque tem situações difíceis, tem medo, tem noites sem dormir, tem muitas preocupações, e também não está num cenário cômodo, você não fica acomodado. Porque se no dia de amanhã você precisa fazer que o seu negócio rode, que as coisas caminhem, seja um, seja outro, porque o startupeiro, muitas vezes, ele está, que nem eu. Eu estou no segmento de investimento em startup, eu estou no Coluna, eu tenho a startup mobile, eu tenho a consultoria, eu vou direcionando ali, eu vou atirando, opa, hoje vai ser para cá, pá. Hoje vai ser para lá, hoje vai ser para cá. Opa, preciso dar 3 tiros ali, ó. Ou preciso parar e focar mais aqui e vou segurar um pouco o outro. Ou vou delegar, vou passar para o outro, para alguém tocar aquilo, para alguém me ajudar, porque eu também não consigo fazer tudo sozinha. E eu acho que a gente tem essa característica, porque vive na veia tudo isso. Só que também tem alguns desafios, que às vezes o startupeiro, que ele começa puramente só startupeiro, falta uma bagagem corporativa de ter aquela base da segurança para depois caminhar. Que é uma coisa que eu busco usar, porque eu venho de um ambiente corporativo, onde eu tinha processos, gestão, pessoas, toda uma burocracia necessária para um ambiente corporativo de uma multinacional, mas ao mesmo tempo que em alguns momentos acabava ficando engessado, e vou para um ambiente de startup totalmente solto.
Onde, caramba, precisa organizar tudo isso, precisa ter o que eu não tinha lá, só que não tem braço, não tem gente. Então, é um meio termo ali que você começa a organizar. E olha também um segmento que envolve investimento em startup, onde tem uma visão corporativa, mas que olha esse investimento em startup. Então, eu consigo permear esses 3 âmbitos, né? Onde eu sei investir, onde eu sei atuar como uma startupeira, onde eu venho de um ambiente corporativo, onde eu também posso vir a buscar investimento. Então, eu falo que é uma roda que ela se permeia, né? Tudo vai permeando um caminho e o outro. E aí a gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo, a gente vai entendendo quais são os gaps que a gente tem e aproveitando, e eu falo que vai aumentando o nível de memória do seu computador, se precisar mudar o processador, como você mesmo disse, dar uma evoluída nele, e aí fazendo as coisas acontecerem. Acho que a gente se permite mais, a gente está pronto para se permitir mais, e acho que isso é importante. O que a gente vem observando muito hoje, Lilian, é cada vez mais, isso é uma bandeira que eu levanto sempre, 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 que e admiro muito mulheres, eu trabalho com mulheres, a maioria dos meus clientes são mulheres, quem me contrata mais é mulheres, eu faço muito palestra para as mulheres, e eu percebo que as mulheres investem 10, 15, 30 vezes mais que o homem, elas são mais sedentas que o homem. E como você está vendo hoje esse mercado de mulheres que estão vindo forte nessa tocada, né? Eu sei que você levanta uma bandeira, você tem um time de parceiras que também levanta essa bandeira. O quanto isso é relevante para a mulher, mas também para o cenário do business nacional e mundial. A mulher entrando forte, trazendo, pegando o lugar que é dela. Porque Sim. o que eu vejo que a mulher está fazendo tá lá, está avançando, e tá, esse movimento que está rolando é um movimento muito lindo. Das mulheres está avançando, e uma coisa importantíssima, né? Eu aprendi há muitos anos atrás, o homem tem a capacidade, a chinelada agora, né? O homem tem a capacidade de mudar o bairro, a mulher tem a capacidade de mudar o país. E quando você vê coisas grandiosas sendo construídas, todas elas sempre têm a mulher, que é um pilar absolutamente forte. Então, como é que você vê esse movimento, Lilian, da mulherada tocando, e principalmente, nosso podcast tem muitas mulheres que assistem, qual que é a orientação você dá para aquela profissional liberal que está aqui, ou para aquela CLT que um dia pensa em empreender, ou para aquela líder que já é uma empreendedora? Qual que é a orientação que você daria agora para essa mulher avançar forte nessa jornada? Legal. Vamos primeiro pelo que eu vejo, depois a gente vai para a orientação. Com relação ao mercado, ainda falta muita mulher entrar, principalmente no mercado de investimento de startup. O número de startups que têm mulheres na liderança é muito baixo. Falta ainda ter apoio, inclusive faltam fundos que apoiem isso. Eu, por exemplo, faço parte da liderança do comitê do Pool Ladies, que é um pool que investe em startups que têm mulheres na liderança. Eu tenho 11 startups diretas investidas, onde eu mentorizo e avalio essas startups, o pool ainda está aberto. E aí tenho outras startups pulverizadas por outros tipos de segmento. Mas essas, por exemplo, eu me preocupo em dar mentoria, da gente se conectar, da gente falar. A gente está num grupo de WhatsApp onde elas falam, preciso de ajuda para tal cliente, ou algumas delas eu acabo até participando, 2, eu estou em conselho, onde a gente atua no conselho, eu atuo no conselho delas, óbvio que não dá para atuar em tudo, mas tem todo esse acompanhamento que ele se faz necessário. E o que a gente faz é assim, eu não sou da bandeira feminista, é só a mulher, não, eu sou da bandeira do negócio acontecer sendo homem ou sendo a mulher. Eu tenho startups investidas que são de homens, eu atuo em conselhos que são de homens, não tem isso, o homem e a mulher, do meu ponto de vista. Mas o que eu acredito, sim, que elas têm que ter mais oportunidades, que a gente tem que fazer um trabalho para que elas sejam mais incluídas em respeito ao gênero, à diversidade, a tudo o que está acontecendo, né? Porque nós somos seres humanos, no final da história. Então, como seres humanos, todos nós temos que ser incluídos. É igual um conselho consultivo. Tem poucas mulheres, mas tem poucas mulheres porque muitas delas também não têm a formação de conselheira. Eu sou formada pela Inova Business School, e faço parte do comitê de respeito à identidade também, onde a gente tenta fazer um trabalho de estar trazendo cada vez as mulheres para mais para perto de conselho, só que elas também precisam buscar a formação, ir atrás de ter a formação para serem incluídas, porque às vezes não tem as mulheres nesse ecossistema. Mas óbvio que também as empresas têm que trazer esse mindset, vou trazer mais mulheres para cá, porque elas existem, elas estão aí,
como é que eu trago elas para dentro desse contexto. Então, esse movimento está acontecendo, ele ainda é lento, muita coisa tem que acontecer. Também tem que existir a sororidade entre as mulheres, elas têm que se ajudar, não tem que ter rivalidade, uma tem que ajudar a Ai, outra. Não tem que ter, porque doeu. às vezes tem umas coisas que acontecem e não tem que ter. A sororidade tem que existir num aspecto como um todo. Nós estamos aqui para nos ajudar, para fazer as coisas acontecer, porque no final da história nós somos seres humanos, seja o homem com a mulher com o homem e a mulher com a mulher, no aspecto Sabe, comum. Lilian, eu sou muito parceiro da Priscila de Sá, para mim é uma das maiores referências em liderança feminina no Brasil. E a Priscila trouxe um lance, uns 2 anos, 3 anos atrás, eu fiz uma live com ela, ela disse assim, a mulher, ela tem que aprender a ter mais a sisteragem. Aí eu perguntei, mas o que seria sisteragem? Ela disse assim, o homem. O homem, quando vai jogar um futebol, tem uma entrada forte, troca 3 socos, no final tá o quê? Meu, vamos tomar um chopp? A Uhum. mulher no futebol, não. Tomou uma entrada, meu, virou ódio mortal. É pro resto da vida. Eu vou matar, eu vou esganar aquela desgraçada. Então, aquela chinelada que você deu seria mais nessa pegada, meu, vamos se abraçar mais, vamos E, celebrar mais e avançar, campeão? não, exato, não dá para ter tempo para pouca coisa. Ó, eu falo assim, o tempo que a gente tem na vida não dá para ficar desperdiçando com coisa boba. Não dá Para, para ficar. para. Senhoras e senhores, veja bem, com amor e com delicadeza, chiquiana, né, que a Lilian tá pegando os amores e os carinhos do Roberto, que às vezes o Roberto vem violento pra gente com amor e carinho. Chegou a parte agora de ir no alvo com a Lilian vai dar aquele tiro no meio, trazendo essa frase que ela trouxe de novo, ela vai desenrolar. Então, no alvo agora com a grande Lilian. Eu falo que a gente não tem tempo para ficar perdendo tempo com coisa boba. O tempo é tão valioso, a gente não sabe o que vai acontecer com a gente amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer com o outro, com aquele que a gente ama amanhã. Então, para que eu vou criticar ou prejudicar alguém? Óbvio, às vezes a gente tem algumas correções que têm que ser feitas, algumas orientações, nem tudo, nem todo mundo está certo. Mas tentar fazer uma análise construtiva, tentar fazer uma crítica que ajude o outro. Eu cheguei para mulheres e falar, ó, já recebi crítica, por exemplo, Lilian, teu vídeo tá com olheira, tua luz não tá legal. Show, ela não está reclamando de mim, ela está me dando um alerta. Na hora eu fui corrigir. Eu já tive situações que eu vi uma mulher gravando um vídeo e falei, ó, tira esse finalzinho aí dessa empresa, que tinha uma empresa no final. Corta o vídeo para ficar mais profissional. Pô, valeu. Para que eu vou olhar e falar, olha aí, ela tá fazendo o vídeo totalmente sem ser profissional, mal feito. Se eu sei que eu consigo dar uma dica que vai fazer uma transformação para ela. Lá na frente, pode ser que o além fale, opa, aquela dica que ter uma ideia, uma startup foi para um board comigo no Pullmates e a gente negou. A gente falou, olha, não, a gente não aceita investir nessa startup, só que os motivos são, isso é uma coisa de falar um motivo, tais, tais e tais. Por esses motivos você não vai levar o investimento. A startup no final, sabe o que ela falou? Olha, obrigada pelo não, porque pela primeira vez eu recebi um não com orientação. Agora eu sei o que eu tenho que fazer. E ok, ela foi. Passou um ano, essa moça me encontrou num evento, ela falou, você é a Lilian? Eu falei, eu sou, eu não lembrava, né? Você me deu um não que fez toda a diferença para fazer essa mudança na minha trajetória. Hoje a minha startup já tem investimento, eu estava com uma outra amiga que também tinha dado não, então a gente estava nesse board, ela falou, fez toda a diferença para mim a orientação que vocês deram. Por quê? A gente não é picuinha ali, é pensar no negócio, é pensar no resultado final, e orientar, e passar a orientação, porque a mulher ela tem muito disso de transferir a orientação, de explicar. Eu sou muito de explicar, eu não gosto de deixar ninguém voando sem entender o que está acontecendo. E acabou que teve uma transformação, ou seja, algo que para ela poderia parecer negativo, ela viu de um aspecto positivo, usou aquilo como aprendizado e hoje já está investida, está crescendo com a empresa. Simplesmente fala assim, não queremos. E daí? Como? Por quê? O Napoleão Hill, eu sou fãzaço do Napoleão Hill, ele fala muito sobre, né, as oportunidades disfarçadas de fracasso, né? Então, Uhum. quando tu olha as histórias das pessoas que mais cresceram no mundo, você vai ver que elas tomaram muita porrada. Eu já Muita fui porrada. tantas na minha fase de BM.
Que tinha dia que eu saía balançada, assim, eu falava, nossa, eu tive Não vou executivos, voltar amanhã, vou pedir as férias. eu tive executivos assim que eu falava, meu Deus, deixa eu respirar. Mas depois eu voltava, eu parava, eu pensava, cara, deixa eu fazer o que ele está me dizendo. E eu fazia, e dava certo, eu evoluía. Eu tinha executivos que têm contato comigo até hoje, tem alguns até que eu mentorizo, de virar e falar, Lília, vai você na reunião. De eu ir no lugar, de eu representar, de eu tocar. Porque na hora que você vai criando confiança, porque você vai aprendendo, você vai fazendo, e credibilidade, isso faz muita diferença, isso transforma muita coisa. E você vai ganhando espaço. Então, até falando como dicas, eu acho que as mulheres elas têm que começar a ser mais confiantes. E óbvio que tem que ter o preparo. Uma forma de você ser mais confiante é se preparar, entender, saber o que você vai falar, qual é o tema que você vai abordar. Óbvio que não tem que ser engessado. Eu acho que o coração ele é fundamental em muitas das coisas que a gente faz. Eu vou para muitos eventos que eu falo com o coração e falo com o que eu aprendi, com o que eu tenho de história, com o que eu tenho de bagagem, com o que eu tenho de conteúdo e passo para frente, mas eu me preparo para aquilo de uma certa forma. Ou o preparo já vem na minha jornada, né, de todo o tempo que eu tenho de carreira. E às vezes as mulheres ficam com medo. E eu acho que vai com medo mesmo, em muitas situações. Uma coisa que eu faço assim é falar, Deus, vai na minha frente, eu falo, vai na minha frente e fala na minha boca, porque eu não acredito que a gente está aqui por acaso, eu acredito que tem uma força superior que me abençoa, que me protege, que faz as coisas acontecerem, e é ela que eu quero que esteja comigo. Cada um tem sua crença, sua religião, mas eu peço para que essa força esteja comigo, que é Deus, no caso, para mim. Então, analisar tudo isso, né, entender o que é importante para você e ir. Eu acho que tem que ir. Eu sou uma pessoa que vou abrindo caminhos, puxa uma amiga, puxa outra. Tem uma amiga que ela fala, Lilian, para de me arrumar emprego. Porque eu vejo as oportunidades e falo, nossa, é tua cara, se eu dia participar daquilo. Ela, pelo amor de Deus, para. Vai a tua cara. A outra amiga, que nem eu tenho uma amiga que ela fez uma reunião comigo, aí ela já saiu com 5 to-dos. Aí ela me mandou o WhatsApp, feito, 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 feito. E se conectou com várias coisas que eu estou conectada. E eu fiquei tão contente que eu falei, poxa, olha que legal, né? Coisas que eu estou fazendo, que ela viu que fazia, que eu vi que fazia sentido para ela, e aí a gente fez um Zoom e ela já está tocando isso, já mudou a mentalidade, já me mandou uma mensagem agradecendo, nossa, para mim foi super relevante, mudou meu ponto de vista. Você fala, poxa, por que não compartilhar o que eu estou vivendo? Por que não compartilhar o que é bom para o outro? Eu acho que é essa mensagem que eu quero dar para as mulheres que estão ouvindo. Compartilhe com o outro o que é bom para você, porque pode ser bom para ele e ele pode compartilhar com uma outra pessoa e dali aquela corrente ir evoluindo, porque no final da história a gente precisa de um mundo bom, gente, de um mundo de gente boa, de um mundo de pessoas que se ajudem, porque aí acontecem os negócios, acontece tudo. Não, e a gente está aqui hoje, Lilian, de uma conversa de falando de TikTok, de gravação de vídeo, de um negócio que saiu num café e virou Eu Te Ajudo, e tô lá e papapá, e a gente está fazendo hoje o podcast. Bom, a gente está se encaminhando para o final, mas antes de a gente finalizar, eu gostaria de saber de você, sim, quem são as 3 mulheres que você diz assim, nossa, essas pessoas são a referência para mim, e já que você gosta de explicar por que você admira, o que essas mulheres têm de competência, é como se a gente montasse, assim, um the best of the best, uma super campeã. Então, quais são as 3 mulheres, Lilian, que tu admira, que te inspiram, e quais são as características que elas têm que faz você admirar essas mulheres, que você pode deixar aqui também de sugestão inspiradora para a nossa audiência? Bom, eu quero falar de uma mulher que eu admiro muito, que é minha mãe. E aí, gente, não é falar de aspecto profissional, executiva, não, é falar de ser mãe, de ser de ser avó, daquela que traz aquele aspecto familiar, que cuida da família, que apoia o meu pai, que está sempre atenta ali aos meus irmãos, que muitas vezes eu puxo a orelha de falar, não pensa assim, pensa assado, mas que ela busca entender o que eu falo, e que muitas vezes eu busco entender o que ela fala, porque mãe tem seu feeling, tem suas sensações, e foi uma pessoa que na minha jornada sempre esteve presente. Vocês terem uma ideia, ela fazia lancheira para mim, porque ela sabia que eu saía muito cedo, então ela montava uma lancheira que ela colocava um lanche, um Yakult, uma água de coco, e era aquilo que eu levava comigo. Era o que eu comia ali durante o meu trajeto da IBM para a faculdade, chegava à tarde, porque ela sempre teve essa preocupação, era a forma de carinho, porque ela não me via o dia inteiro. É mimada. Tô nem aí. Sou mimada, adoro, pode fazer minha lancheira, o seu gesto de amor. E para mim ela é uma mulher que eu admiro muito, e ela tem esse cuidado com as netas também, de estar ali, de estar presente, de colocar o amor de uma forma
muito relevante. Então, eu trago essa como a mulher mais importante, inclusive a mais importante na minha vida, porque os meus valores são família. Então, é uma coisa que eu não deixo de falar. Uma outra mulher também que eu admiro muito é a minha avó. Eu tenho uma avó que faleceu e tenho a minha avó que tá viva, que tem 96 anos, que traz uma vivência de vida, uma história, uma jovialidade aos 96 anos que a gente não acredita. Então, todas as vezes que eu tenho oportunidade de palestrar na Paraíba, eu faço questão que ela vá assistir e eu fico super contente. E quando a gente pensa no mercado, né, no mercado corporativo, as mulheres que inspiram, tem muitas, gente, tem muitas mulheres para a gente avaliar e olhar, poxa, elas são inspiradoras. Então, eu não diria que tem uma só, uma específica. Mas, por exemplo, a esposa do Barack Obama, eu acho ela demais, eu acho que ela fez um trabalho incrível, onde as mulheres não estão ao lado, as mulheres não estão atrás, elas estão ao lado, ela tem uma história do estar ao lado dele. Eu acho que também uma mulher, a própria Sandra Janguier, uma que eu admiro pra caramba, porque, cara, o Janguier tá pra cima e pra baixo, ela tá junto, ela quer essa família, ela sabe as coisas acontecerem e ela tá impecável. Ela tá cuidando dela, sabe? Eu acho super bacana. Eu tenho uma chefe, que é Marcela Jimenez, uma colombiana, que para mim foi fundamental na minha carreira, ela me ajudou muito. Ela sempre teve uma visão acelerada, esperta, de olhar o potencial das pessoas. Então, a Marcela, para mim, é uma referência. Hoje ela está na Microsoft, trabalhou na IBM, trabalhou na Oracle, e ela tem uma visão de liderança super diferente, então eu gosto muito. É uma pessoa que não está famosa assim no mercado, mas que tem uma super experiência, uma super bagagem que faz diferença. Eu também gosto muito da Luiz Helena Trajano, que eu acho que ela traz uma mensagem empoderando as mulheres, abrindo espaço, que é super relevante e importante. Assim, mulheres têm N. Acho que tem N's para a gente olhar, para a gente modelar, porque eu acho que a modelagem ela é importante. Só que cada uma tem a sua característica. E eu acho que a gente tem que modelar a pessoa profissional, sim, o aspecto profissional, mas a gente tem que olhar o lado pessoal. Então, quando eu falo da minha mãe, falo das minhas avós, além de honrar as minhas raízes, tem muita coisa que eu aprendi com elas e que eu ainda aprendo, por mais que elas às vezes nem saibam. Então, eu acho que olhar quem está aqui vai me transformar num ser humano melhor para eu, óbvio, modelar o profissional e ser a mulher profissional que tem que ser, que eu nem sei qual vai ser a mulher profissional. Eu sei que eu sou a Lilian e que eu quero estar bem e que eu quero ir construindo as coisas e modelando para o caminho que eu vou traçando. Não tem, esse protótipo, essa fulana que eu quero ser, não. O que fulana faz é legal, o que Beltrana faz é legal, o que outra pessoa faz é legal, e o que é a minha essência é boa, pode ser que eu conecte com aquelas coisas dessas mulheres. MVP forever, né? Sim, e tem que ser, porque nem todo mundo está certo o tempo todo. Maravilha. Bom, eu quero agradecer você, Lilian, agradecer em nome da SSCA Consultoria Contábil, agradecer em nome da Noveira Tecnologia, empresas que são parceiras desde o início desse projeto. A gente já está aí com mais de 40 episódios rodando, a gente já está no segundo semestre direto, assim, ajudando as pessoas e com essa missão de contribuir com o crescimento. E eu acho que no final da vida, o que a gente tem que entender que legado não é o que a gente deixa para as pessoas, é o que a gente deixa nas pessoas. Então, saber que estou trazendo esses convidados de altíssimo nível aqui para poder contribuir, não tem preço. Lilian, deixar o palco aberto para você aí, a hora do venda o seu peixe, fala dos teus negócios, as redes sociais também vão estar aqui na tela, vão estar na descrição desse vídeo para você se conectar cada vez mais com a Lilian. Então, o palco é seu, aproveite e deixe seu recado aí, campeão. Excelente. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, de conversar um pouco, de trazer um conteúdo. Não é um conteúdo técnico, muito pelo contrário, que foi uma conversa que a gente teve, de realmente revisão de mentalidade, de como a gente pensa, mas trazendo para um lado técnico, sim, a Lilian tem entregas no ambiente executivo, onde ela faz mentorias para investidores, para startups, e para o mercado corporativo. Eu sou conselheira empresarial também, formada pela Inova Business School, já atuo em conselho, mas também estou aberta a conselhos de empresas. E sou empreendedora, tenho uma startup no segmento de mobilidade elétrica, onde a gente oferece a mobilidade como serviços, e aí acompanhe @Mobile Brasil no Instagram ou www.mobile.com.br. Peço que sigam o meu Instagram também, @Lilian_Primo Albuquerque, e aí lá tem a conexão com todas as minhas redes sociais, estou no Facebook, no LinkedIn, no TikTok,
Atuo com palestras, trago palestras sobre a mulher empreendedora, né, a jornada da mulher empreendedora, a jornada da mulher investidora, e também falo sobre inovação e tecnologia. Então, eu sou multissetorial aqui, sou colunista em alguns segmentos e estou aberta a novos negócios, a conexões, a construir. Quem quiser saber mais sobre startup e investimentos, me acessa, que a gente tem um programa de mentoria aí para oferecer para vocês. Maravilha, Lilian. Obrigado de coração por você ter estado aqui. Foi uma honra ter compartilhado o palco com você. E, claro, a gente sempre vai se encontrar no topo do pódio, que é lá o nosso lugar da gente estar. Obrigado, Lilian. Obrigada. Para você que esteve aqui até agora, muito obrigado pela tua audiência, obrigado pelo teu carinho. Siga aqui no canal, compartilhe esse vídeo com mais pessoas para poder contribuir nessa jornada, porque a nossa bandeira é uma só. Colocar você e a sua empresa no topo do pódio, porque é nesse lugar que vocês merecem ocupar. Um beijo no coração e a gente se encontra. Até a próxima. Tchau!